E aí, investidores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gerson, aqui nós falamos de finanças e investimentos. Então vamos para o vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é como investir R$ 100.000 tendo um perfil conservador. Então vamos lá. Então, a carteira de investimento com um perfil conservador, a maior parte dela nós temos que colocar em renda fixa. Porque geralmente o perfil conservador ele gosta de conservar, manter o patrimônio, ele não gosta de muitas oscilações. Só que esse perfil em específico é de um cliente que ele é conservador, mas ele tem propensão a investir em renda variável também. Então, dessa forma, nós estruturamos uma carteira para ele que ficou nesse porte. Então, 20% em Tesouro Selic, 20% em Tesouro IPCA+, 20% em CDB pós-fixado a 100% CDI. Bom, a inovação aqui para ele, no caso, foi o fundo de debêntures incentivadas. Por quê? Qual é a vantagem desse fundo? É um fundo relativamente jovem, né, na indústria de fundos. Ele investe em debêntures incentivadas, que elas têm isenção de imposto de renda para a pessoa física. E mesmo investindo através dos fundos de investimento, o investidor continua tendo essa isenção. 20% em ações, focadas na estratégia de dividendos, e 5% em FIIs, justamente porque esse investidor ele gostaria de entender essa dinâmica dos fundos de investimento e dessa forma, por isso que foi indexado 5% do patrimônio para ter ciência de como que funciona esse mercado. Dessa forma, os ativos, como eu falei anteriormente, que compõem essa carteira, a maior parte é renda fixa, só que como esse investidor ele tem essa propensão a utilizar a renda variável, querer entender como é que funciona, nós colocamos uma parte da carteira, um quarto da carteira em renda variável. Então, dessa forma, os ativos que compõem o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+7, aproveitar essa grande oportunidade aí de 7% de rentabilidade real. O CDB pós-fixado, justamente com o Tesouro Selic, é para trazer solidez à carteira de investimento, então 40% está em ativos de zero risco. O fundo de debêntures incentivado é justamente para aproveitar essa ascensão desses fundos, né, de debêntures incentivados, que tem isenção de imposto de renda. Uma coisa que o investidor abre um pouco a mão, é da liquidez. Então, esse é um fundo D31. O que significa um fundo D31? Quando o investidor solicita o saque, daqui a 31 dias ele vai receber o valor em conta. Então, não funciona como um Tesouro Selic, que é D+1, um Tesouro IPCA, que é D+1, um CDB pós-fixado, que é no mesmo dia. Então, o fundo de debêntures incentivados, ele tem geralmente esse prazo justamente pelo vencimento das debêntures. Geralmente, as debêntures têm vencimento de 2, 3, 4, 5 anos, e o gestor precisa desse tempo justamente para vender a mercado esses títulos quando for solicitado os saques. Só que a ideia desse fundo é você manter ele pelo menos 2 anos, 3 anos, né? Que é o tempo de maturação da maioria dos títulos que estão dentro desse fundo. As ações, mesmo o investimento em ações, nós podemos trabalhar de forma conservadora, então focando numa estratégia do quê? De dividendos. Então essas três empresas indicadas por esse cliente, após uma análise, justamente é esse potencial de trazer dividendos à carteira. E esses dividendos serão reinvestidos. E os FIIs, da mesma forma, recebimento mensal. Escolhemos dois tipos de recebíveis e lajes corporativos, justamente para ter essa diversificação. E ele vai receber esse rendimento mensal e vamos comprar novas cotas. E aí o sistema se retroalimenta. O valor aplicado em cada ativo seria 20 mil, que é referente a 20% em Tesouro Selic, 20 mil em Tesouro IPCA, 20 mil em CDB pós-fixado e 15 mil em debêntures. Isso dá um montante de 75% do portfólio em renda fixa e o restante 25% em renda variável. E qual a rentabilidade projetada para cada tipo de investimento? Bom, o Tesouro Selic e o CDB pós-fixado eles são indexados ao CDI e à taxa Selic. Os dois geralmente são bem próximos. Então, a rentabilidade projetada é de 11,25, que é a nossa Selic atual. O Tesouro IPCA+, como nós temos essa tendência de aumentar a inflação, ele tem um rendimento projetado de 12,35 no ano. Os fundos de debêntures incentivados, por outro lado, eles têm mais ou menos um objetivo de entregar CDI mais 2, mais 1,5. Então, isso nos projeta ali a taxa de 13,45%.
nós temos que lembrar que é uma taxa isenta de imposto. Todos os outros ativos aqui nós vamos ter que pagar imposto de renda ainda. Ações de dividendos, uma projeção de 16,15% nos próximos 12 meses, tendo em vista aquelas outras empresas ali. E aqui nós colocamos rendimento, valorização da cota, valorização da ação, mais os dividendos recebidos por ação. E os FIIs, uma projeção ali de 13,5, que é mais ou menos o que vai render aí entre valorização e recebimento mensal. Dessa forma, a média da carteira nos deixa em 12,89, a média de projeção. Claro que isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas a nossa projeção é que essa carteira entregue 12,89% nos próximos 12 meses. E a rentabilidade projetada para os próximos 60 meses da carteira como um todo é de 83,85%. Isso é no período, então são 60 meses, justamente utilizando dessa diversificação. Como você pode notar, o Tesouro Selic e o CDB pós-fixado são os que menos rendem, justamente porque eles são os mais conservadores, são os mais seguros dessa carteira de investimentos. E um rendimento de 83,85% coloca ali um rendimento mensal acima de 1%. Então, é uma carteira bem diversificada e, mesmo assim, entregando um bom resultado. Nos investimentos, por que é importante a questão da diversificação? Porque nos investimentos nós temos sempre a olhar a questão do risco, o retorno e a liquidez. Nenhum fica separado do outro em nenhuma avaliação de investimento. Então, temos que avaliar risco, retorno e liquidez. Geralmente, investimentos que têm mais liquidez, eles têm um retorno mais baixo, que é o caso dos produtos de renda fixa. Então, o risco se refere à possibilidade de você não atingir o retorno esperado em determinado investimento. O retorno é o ganho financeiro obtido do valor investido, seja ele na forma de juros, dividendos ou valorização no preço dos ativos. E a liquidez é a rapidez com que o ativo pode ser convertido em dinheiro sem a redução significativa do valor. E qual que é a correlação entre risco, retorno e liquidez? Bom, um investimento de baixo risco, baixo retorno e alta liquidez, nós podemos colocar os ativos de renda fixa. Ele entrega abaixo da média de mercado porque ele é vinculado à taxa Selic. Então, a média de mercado é a Selic, ele vai entregar bem próximo disso. Dificilmente será superior. Agora, um investimento com alto risco, alto retorno e alta liquidez, nós podemos colocar aqui as ações de empresas de tecnologia, criptomoedas, entre outros ativos mais arriscados. Só que ele tem possibilidade de te dar altos retornos. Então, como você pode ver o caso da Amazon nos últimos anos, Nvidia, trouxe uma rentabilidade absurda para os investidores. Agora, um investimento de baixo risco, alto retorno e baixa liquidez, nós podemos colocar os imóveis, que pode levar até de vários meses até anos para você vender um imóvel pelo preço de mercado. Então, aí nós entramos na questão da liquidez. Se o teu imóvel vale R$1 milhão e você quer vender ele por 500 mil, no outro dia você arruma um comprador. Só que no quesito liquidez, você está abrindo mão de liquidez, você está abrindo 50% do valor de mercado desse bem. Então, dessa forma, nós podemos entender que um imóvel ele tem baixa liquidez. Agora, um fundo imobiliário que recebe os aluguéis dos imóveis, ele tem uma alta liquidez, porque você pode vender ele no mercado secundário, mas também depende do valor. Então, grandes investidores não investem em fundos imobiliários, justamente pela liquidez no mercado. Então, não é nem a questão que eles não gostam desse tipo de investimento, é porque eles não têm essa pretensão. Então, dessa forma, essa carteira de investimentos, ela bem diversificada, então R$100.000 ficaria bem diversificado para qualquer investidor conservador que tem esse viés de renda variável. Agora, se você é um investidor que não gosta muito da renda variável, tendo um perfil conservador, é só retirar a questão das ações, dividendos e os FIIs e fazer uma mescla dos demais ativos que foram recomendados. Então, essa é uma carteira para perfil conservador, mas com viés em renda variável. Então, é uma carteira diversificada que traz uma ótima relação risco-retorno no longo prazo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Bons investimentos!